Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Júlia Paulino, essa é a minha amiga Giovana da Almeida. Nós somos discentes do curso de graduação de História aqui da USP, fundadoras do Carranca, o grupo de estudos africanos e diaspóricos, sob orientação do nosso convidado, professor Alexandre Almeida Marcucci. E nós fomos agraciadas com o convite do nosso colega de graduação, João Vitor Silvério, para conduzir o Falas, que é esse quadro do canal de História aqui da USP, que nessa edição está celebrando o centenário do Frantz Fanon. Então, acho que é importante começar saudando o nosso videocast, que tem iniciativa a partir da Bolsa Pub, do canal oficial do Departamento de História da USP, sobre a coordenação dos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso. Nesse quadro, então, nós buscamos conversar com professores, educadores e pesquisadores que, de alguma forma, estão ligados ao mundo do ensino e da pesquisa e ao tema proposto. Eu vou passar a palavra para minha colega Giovana, que vai apresentar o nosso convidado. Bom, obrigada, Júlia, pela apresentação, obrigada, João, pelo convite, obrigada, professor Alexandre. Apresentando, então, nosso convidado, Alexandre Almeida Marcucci é historiador, atuante na área de História da África, História Cultural da Escravidão e História do Pensamento Negro. Defendeu seu mestrado em 2010 e doutorado em 2015 em História Social pela Universidade de São Paulo, fez estágio de pesquisa na Universidade de Coimbra e estágio pós-doutoral na Unicamp em 2023. É nosso professor de História da África aqui no Departamento de História desde 2023 e foi professor de História da África no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, entre 2016 e 2023, onde ainda atua junto ao programa de pós-graduação. Também atuou na área de patrimônio cultural como pesquisador do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, aqui na cidade de São Paulo. Só quero agradecer, na verdade, o convite, agradecer o canal de História da USP, agradecer os professores Daniel e Gustavo pelo convite, por essa iniciativa de falar sobre o centenário do Frantz Fanon, marcar o centenário do Frantz Fanon aqui no canal. Então, enfim, estou muito feliz de estar aqui para essa conversa. Bom, então, como mencionado anteriormente, hoje nós celebramos o centenário do Frantz Fanon, junto à ilustre presença do nosso mestre de História da África. Então, quero agradecer novamente ao professor pela disponibilidade, né? Nós estamos agora encaminhando para o meio do final do semestre, e pelo canal de História pela oportunidade. Para começar a entrevista, então, eu e a Júlia, a gente estruturou essa conversa em 3 blocos. O primeiro bloco, que tem 2 perguntas, está falando da vida e obra do Fanon. O segundo bloco, que também tem 2 perguntas, fala das perspectivas e os usos do Fanon. E o terceiro bloco, que é um pouco mais longo, com 4 perguntas e a pergunta fixa do canal, a gente denominou itinerâncias em Fanon, e aí mais para frente a gente vai entender esse termo. Então, para começar, professor, a gente gostaria que você fizesse uma breve apresentação da intelectualidade que a gente está celebrando hoje. Então, falar um pouco sobre quem foi Frantz Fanon, apresentar sua perspectiva sobre a sua importância coletiva e política, e a importância de celebrar essa personalidade, então, e também localizar ela dentro da sua trajetória acadêmica enquanto historiador. Bom, muito bem. Eu acho que é sempre uma responsabilidade falar sobre Frantz Fanon, que é um dos grandes intelectuais negros do século XX, envolvido com pensamento antirracista, com pensamento anticolonial durante o século XX, que é uma referência incontornável para todo o movimento negro da segunda metade do século XX, que é um intelectual muito lido no século XXI, dentro e fora do movimento negro, uma referência, né, para vários campos de intelectualidade. Então, eu acho que é sempre muito oportuno falar sobre Frantz Fanon, e a gente pode conversar sobre ele a partir de várias perspectivas diferentes. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é a seguinte: efemérides, como centenários, como é o caso desse centenário do nascimento do Frantz Fanon, sempre nos convidam a celebrar, né, as figuras das quais a gente está falando. Nos convidam a essa postura comemorativa que às vezes pode, né, às vezes descambar numa certa postura laudatória, né?
É sempre muito difícil esse exercício, ainda mais no caso de intelectuais com cujo pensamento, com cujas pautas a gente se identifica muito. É sempre muito difícil esse exercício de separar o que é a celebração do que é o trabalho de história intelectual, de interpretação, de análise desses autores, né? E isso é algo que eu insisto bastante. Eu acho que é alguma coisa que a gente tem que ter em mente ao ler Fanon, né? Nós normalmente chegamos a Fanon com um olhar, obviamente, de identificação com boa parte do pensamento dele, entendendo a urgência do pensamento do Fanon para pensar questões raciais da contemporaneidade, do século XXI, observando como Fanon está sendo lido, está sendo comentado, e às vezes a gente até se esquece, né, de perceber que Fanon é um homem que escreveu há mais de 60 anos atrás, né, e escreveu num mundo muito diferente do nosso, para leitores que não eram exatamente nós, né, e imaginavam um mundo muito diferente daquele que nós vivemos hoje. Então, é sempre um exercício importante, ao mesmo tempo em que nós celebramos, também tentar manter essa perspectiva que é muito própria do trabalho da historiografia, que é de entender essa distância histórica, né, nossa em relação a Fanon. Entender Fanon como um homem do seu tempo, essencialmente. Isso não significa invalidar o que ele falou, obviamente, né, mas isso significa entender que ele esteve inserido em contextos específicos e que nem sempre o que ele falou nos interessa ou nos serve hoje. Né? Nos interessa, claro, sempre nos interessa para entender como é que esse pensamento se construiu historicamente, mas nem sempre vai ser a melhor opção a gente aplicar Fanon hoje, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante pontuar isso, né? Eu gosto muito de uma fala de um dos comentadores do Frantz Fanon, o Lewis Gordon. Ele tem uma declaração no início de um dos livros dele sobre o Fanon, em que ele diz: Fanon exige que nós, né, entender a obra do Fanon exige que nós pensemos com e contra Fanon, né? E eu acho que é esse o espírito que a gente deve manter, quer dizer, olhar para Fanon naquilo que ele inspira para nós, inspirou nas lutas antirracistas e nos inspira ainda no que a gente faz hoje, e também olhar para os limites do Fanon, né? Perceber onde é que a gente pode ir além do que estava colocado ali, ou observar certos impasses, certos problemas que ele próprio não podia, que ele não podia observar na sua época, né? Agora, dito isso, eu acho que talvez valha a pena começar essa conversa situando justamente Fanon nesse tempo, né, no qual ele escreveu e no qual ele estava engajado nesses diálogos intelectuais. Fanon foi um psiquiatra, né, ele nasceu na Martinica, que então era uma colônia francesa no Caribe, então é um intelectual afrodiaspórico, mas atuou boa parte da carreira política e da militância dele foi no continente africano, então ele é um intelectual negro que transita entre o pensamento afrodiaspórico e o africano com muita naturalidade, sem reconhecer de forma muito óbvia, né, as fronteiras entre esses espaços, que são espaços todos marcados por uma certa o que ele vai chamar de situação colonial, né? Quer dizer, a situação política que ele vivia na Martinica era também uma situação de colonialidade, como aquela que ele vai encontrar no Império Colonial Francês na África, sobretudo na Argélia, onde ele atuou. Então é um intelectual martinicano, nascido, né, exatamente 100 anos atrás, em 1925, que estudou medicina na França. Ele se alistou no exército francês na Segunda Guerra Mundial e pelo fato de ser veterano, ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na França, se formou como médico em Lyon, se especializou em psiquiatria o primeiro grande trabalho dele foi um trabalho que pensava o racismo a partir das lentes da psiquiatria e da psicanálise, né, da fenomenologia existencialista, que eram as grandes referências intelectuais do Fanon. Então, o início da carreira dele foi toda conduzida em território francês, onde ele estudou, onde ele dialogou com uma série de intelectuais, onde ele se formou, etc. E depois que ele se forma em psiquiatria, o diploma dele em psiquiatria o habilita a pleitear o cargo de chefe de serviço em qualquer hospital psiquiátrico do Império Francês, e ele decide que ele não quer voltar para Martinica e que ele quer trabalhar como psiquiatra em algum território colonial francês na África. E ele acaba indo para a Argélia, né, um território colonial no norte da África. Ele já conhecia muito bem os argelinos, né, porque tratou, né, norte-africanos e argelinos enquanto ele esteve clinicando na França. Muda-se para a Argélia, então, e assume o posto de chefe de serviço de um hospital
psiquiátrico colonial francês, que é o Hospital de Blida-Joinville, e na mesma época, mais ou menos, em que estoura a Revolução Anticolonial, né, na Argélia, em que começa a luta armada de libertação anticolonial na Argélia, que não é uma coisa sem consequências, né, porque a Argélia é o território colonial francês que tem a luta armada de maiores dimensões dos anos 50, né, no auge do período de descolonização. Então, Fanon estava no olho do furacão mesmo, né? Ele acaba se vinculando, ele já tinha, obviamente, né, um histórico de militância antirracista e anticolonial, desde a atuação dele na França, e ele acaba se vinculando diretamente ao partido que conduz a luta armada contra o colonialismo francês, que é a Frente de Libertação Nacional. Ele se torna um colaborador, um militante do partido, primeiro clandestinamente, porque afinal de contas ele era um funcionário de um hospital colonial francês, e depois ele assume abertamente, né, em 1956, ele assume abertamente a adesão dele à FLN e se exila na Tunísia para evitar a perseguição política. Fanon morre muito precocemente, né, durante todo esse tempo, entre 56, principalmente, e 61, que é o ano da morte dele. O Fanon se engaja muito tanto no serviço diplomático da Frente de Libertação Nacional, então ele viaja para vários países africanos e se torna um representante da Frente de Libertação e do governo provisório da Argélia Independente, e ele também tem uma atuação muito forte escrevendo. Ele é um dos membros da equipe de redação da versão francesa do jornal oficial da Frente de Libertação Nacional, que se chamava El Mujahid, o combatente em árabe. O El Mujahid era veiculado, impresso e veiculado em duas línguas. Ele tinha uma edição francesa e uma edição árabe. A edição francesa tinha, entre outros objetivos, o objetivo de alcançar um público internacional, gerar repercussão e visibilidade internacional para a causa da FLN, e o Frantz Fanon participa da equipe de redatores dessa edição francesa. Então ele escreve muito sobre o colonialismo nessa época, de um ponto de vista do seu engajamento militante, né, com a luta de libertação anticolonial, e toda essa experiência dele como redator, como militante, como embaixador ou diplomata da FLN, tudo isso se reflete depois nas últimas obras dele, sobretudo no livro talvez mais célebre do Fanon, Os Condenados da Terra, que ele publica pouquíssimo tempo antes de morrer, né? E que é uma visão geral sobre o processo de libertação anticolonial na África. Fanon morre muito precocemente, em 61, então quer dizer, com 36 anos de idade, morreu de leucemia, e a gente fica se imaginando o que a gente poderia ler dele se ele tivesse sobrevivido mais tempo, mas enfim, eu acho que o que ele escreveu nesse tempo que a vida lhe deu é impactante o suficiente para a gente estar aqui falando sobre ele 100 anos depois do nascimento dele, né? Então, enfim, eu acho que há muitas maneiras de olhar para Fanon, né? Então, Fanon como um pensador antirracista, né? Sobretudo nos primeiros escritos dele, em que ele ainda não está envolvido com a questão argelina, e que ele tem uma interpretação muito original sobre a cultura do racismo francês de meados do século XX, a partir da ótica da psiquiatria, da psicanálise, do existencialismo, da fenomenologia. Então, Fanon pode ser lido como esse intelectual antirracista, Fanon pode ser lido como esse militante que participou de um dos processos mais violentos e conturbados de descolonização do Império Colonial Francês. Fanon pode ser lido como esse pensador que estava pensando a descolonização enquanto ela acontecia e que estava muito atento para os riscos dessa descolonização, né? Fanon tem um olhar muito, muito clínico, né? Se me permitem o trocadilho, sobre os problemas e as perspectivas da Revolução Anticolonial, e ele identificava com muita clareza, né, aquilo que poderia acontecer, que seria indesejável, né, do ponto de vista do projeto político dele. Então, quer dizer, eu acho que Fanon é essa figura que importa para muitas pautas diferentes, importa para muitos contextos, importa para muitas reflexões diferentes. E aí vocês me perguntaram sobre a importância dele na minha trajetória acadêmica. E essa é uma pergunta interessante para falar uma coisa que possivelmente vai soar surpreendente, talvez para vocês, talvez para muitos dos nossos ouvintes, que é o fato de quando eu estudei
História, e quando eu estava me formando aqui no programa de pós-graduação em História Social, no início do século XXI, o meu doutorado foi em 2015, né? Mas quando eu estava fazendo o meu mestrado, ainda na década de 2000, não se lia Fanon no Brasil, basicamente, né? Havia traduções de Fanon no Brasil, elas tinham pouca circulação acadêmica, e quando a gente olha para o contexto em que Fanon é essa referência bibliográfica inescapável, incontornável hoje em vários campos do saber, não tinha nada nem parecido com isso no Brasil de, sei lá, 20 anos atrás, digamos, né? Então, o meu primeiro contato com Fanon foi muito incidental, muito indireto e muito tardio na minha trajetória. Eu já estudava temas ligados à história africana há alguns anos, e eu fui conhecer Fanon no meu mestrado, e abriu minha cabeça, né? Quando eu li inicialmente Pele Negra, Máscaras Brancas, inspirado por citações que apareciam do Fanon em outros autores que me interessavam, quando eu fui ler Homi Bhabha em especial, né? Fiquei muito impressionado com a maneira como Homi Bhabha trabalhava com Frantz Fanon. Falei, pô, quem é esse cara que eu nunca ouvi falar nisso? Não é possível isso. E aí fui ler Frantz Fanon, e aí fiquei muito impressionado de fato, e falei, meu Deus, como é que eu nunca tinha lido? Como é que eu nunca tinha ouvido falar nisso antes, né? Então, Fanon entrou um pouco pela porta dos fundos da minha pesquisa e foi ganhando um espaço cada vez maior lá dentro, né? Eu que trabalhei sempre, né, desde o meu doutorado com história intelectual de africanos, trabalhei primeiro com história intelectual de africanos na diáspora, né, no século XVIII, e depois que eu terminei meu doutorado e me tornei professor de História da África na UFMG, teve uma particularidade dessa minha entrada na UFMG, que foi que o concurso que eu prestei na UFMG era especificamente um concurso para a área de História da África Contemporânea. E eu até então tinha trabalhado na minha pesquisa majoritariamente com temas ligados à África antes do colonialismo, antes do século XIX. Então, aquela foi uma oportunidade para eu começar a abrir outras portas que me interessavam, mas que eu não tinha tido oportunidade ainda de aprofundar e de estudar. E Frantz Fanon foi uma dessas portas, né? Então, Frantz Fanon, como eu disse, né, ele entrou ali pequenininho, meio lateralmente na minha pesquisa, mas foi ganhando, foi me seduzindo em primeiro lugar, e foi ganhando cada vez mais espaço nas minhas agendas de pesquisa, né? Até o momento em que eu comecei, enfim, a investir em uma história dos intelectuais africanos no século XX, e tive a oportunidade de aí começar a refletir mais detidamente sobre Fanon mesmo. Bom, e aí eu acho interessante pensar nessa sua trajetória e como você conheceu essa intelectualidade, assim, meio de forma inesperada, e pensar que agora, na sua disciplina da graduação, nós temos uma aula inteira dedicada a discutir essa intelectualidade e entender um pouco mais sobre ela e que diferença faz, né? Porque, enfim, eu acho que é isso. Todas as pessoas que eu conheci também que tiveram contato com o Fanon foi bem depois ou foi transversalmente, né? Por movimentos militantes e tudo mais, mas na graduação de algum tempo atrás isso era meio inusitado. E aí eu queria aproveitar para aprofundar agora e entrar na segunda pergunta, porque você estava justamente falando sobre as possibilidades que o Fanon nos dá, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua perspectiva, assim, qual foi o condutor para as obras do Fanon e com quais contextos e intelectualidades ele esteve dialogando na sua trajetória, né? Pensando desde Pele Negra, Máscaras Brancas, publicado em 52, até Os Condenados da Terra, que é o livro publicado em 61. Nós achamos que seria interessante, né, expor para os nossos ouvintes esse fio condutor que nós entendemos que são camadas, que não é uma única coisa que atravessa a obra dele, mas queríamos entender como ele constrói a carreira acadêmica e também militante, porque, como você expôs agora, parece que elas foram construídas assim, juntas, né? E de que forma é possível dizer que elas refletem ou não a sua trajetória pessoal. Ok, ótimo. Antes da gente partir para essa segunda pergunta, eu quero só fazer um reparo quanto à primeira para não cometermos uma injustiça aqui. Quando eu disse que eu não li Frantz Fanon, não significava que absolutamente não se falasse em Frantz Fanon na minha época, né? Quando eu estudei História da África na minha graduação, eu estudei num recorte que não contemplava a história contemporânea, mas os programas de disciplina, que eu menciono especificamente da professora Leila Hernandes, que trabalha
trabalhavam mais com o colonialismo do século XIX, que avançavam no século XX, aí sim, né, Fanon aparecia como uma das personalidades ali da disciplina, mas de fato não tem comparação com a visibilidade que Fanon tem hoje, né, na academia, e não só na área de história da África, em várias outras áreas se lê e se discute Fanon, e eu acho que isso é uma coisa muito recente para nós, né? Agora, quanto a essa questão especificamente, é muito difícil falar em um único fio condutor da obra do Fanon. Eu acho que há alguns fios condutores da obra do Fanon. Até porque ele esteve envolvido em circunstâncias, movimentos, pautas muito diferentes ao longo da vida intelectual, da carreira como autor e intelectual dele, que, embora tenha sido muito breve, foi também muito intensa, né? E marcada por um período de enormes transformações. Durante uma certa época, era corriqueiro pensar em um Fanon dividido em duas fases, duas etapas. O Fanon que escreveu na França e o Fanon que foi para a Argélia. O primeiro Fanon era um Fanon psiquiatra, preocupado com o racismo, e o segundo Fanon era um Fanon militante político, preocupado com a política e com a revolução. E é uma separação muito artificial, né? É muito artificial porque a clínica, o projeto clínico da psiquiatria do Fanon, desde o início, era muito político, né? E também porque a clínica e a psiquiatria fornecem uma maneira muito peculiar pela qual ele encara a revolução e o processo político. Então, comentadores mais atuais do Fanon têm ressaltado uma certa organicidade, né, nessa obra dele, o que não quer dizer que ele não tenha mudado de postura em relação a algumas coisas, o que não quer dizer que ele tenha mudado de enfoque, né, o que torna muito difícil fazer esse exercício, né, de achar um único fio condutor, né. O Quentin Skinner tem um texto metodológico clássico, famoso dele, em que ele alerta nós, historiadores, para esse perigo de a gente procurar uma única ideia, né, mestra, que caracteriza a obra de um intelectual do início até o fim, e aí a gente projeta isso na obra toda. Então, eu vou tentar não fazer isso, né, ao responder a pergunta de vocês. Mas na minha leitura em particular, que eu faço do Fanon, eu gosto muito de ressaltar como um dos eixos de articulação das ideias dele, quer dizer, uma das formas como ele mobiliza todas as reflexões que ele faz, eu acho que gira muito em torno de um conceito que ele chama de situação colonial, que é muito interessante porque é um conceito que ele não inventa, na verdade é um conceito que ele está pegando da obra de um outro psiquiatra da época dele, o Octave Manoni, e é um conceito que ele pega do Manoni para criticar, essencialmente, num primeiro momento, né? O Octave Manoni tem uma obra clássica chamada Psicologia da Colonização, em que ele analisa a relação do colonizador e do colonizado, sobretudo em Madagascar, a partir da ótica de algumas categorias psicológicas. E o Fanon vai criticar muito forte a maneira como ele naturaliza, né, os complexos de superioridade e inferioridade que surgem nas situações coloniais. E ele vai dizer que tudo isso é produto de uma certa estrutura, né? Esses fenômenos psíquicos que a gente observa no racismo, na colonização, tudo isso faz parte, tudo isso é produzido por uma estrutura social, né? Ele chama isso de situação colonial. E eu acho que essa ideia de situação colonial dá uma dica pra gente daquilo que o Fanon estava querendo fazer, e ele continua querendo fazer até o final, né? Fanon era um crítico das soluções pontuais, né? Ele não acreditava que o racismo francês podia ser, ou enfim, o racismo do século XX, né? Que ele estava falando especificamente da cultura francófona. Ele não acreditava que o racismo do século XX podia ser desmobilizado simplesmente com uma valorização cultural da cultura negra. Ele não acreditava que isso podia ser desmobilizado simplesmente com educação, ou com boa vontade, ou com uma abordagem puramente cultural. Ele achava que o problema era essencialmente político e econômico, e estava na persistência dessa situação colonial. E enquanto isso não fosse atacado, não tinha o que fazer, né, do ponto de vista do tratamento psíquico, né, das patologias do racismo. Ele dizia, né, sobre a clínica dele: muito bem, eu posso receber um paciente negro no meu consultório, eu vou tratar a patologia desse paciente negro, ele tem um complexo de dependência, ele tem uma autoimagem do ideal do eu dele cindida, eu posso tratá-lo, eu posso ajudá-lo a conscientizar aquilo que está inconsciente, que é o seu desejo de se embranquecer, por exemplo, e aí vai tudo parecer muito bem, e ele vai sair do meu
consultório e se deparar com uma sociedade racista de novo, e tudo vai voltar, né? Então, Fanon tem essa ideia de que não basta uma solução pontual para resolver o problema, e isso a gente vê ele depois na visão que ele tem sobre a descolonização da África também, quer dizer, para Fanon, o fato de terminarem os regimes coloniais e de os europeus, os administradores europeus saírem dos territórios africanos e voltarem para as metrópoles não resolve a situação colonial, né? A situação colonial é uma estrutura econômica e política mais profunda e que corria o risco na época dele, como de fato estava acontecendo em alguns lugares, de simplesmente se manter a mesma estrutura e substituir uma classe dirigente branca europeia por uma classe dirigente nativa africana, né? Então, Fanon vinha com muito ceticismo essas soluções pontuais e, de certa maneira, de compromisso, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva que atravessa toda a obra do Fanon, e que, se eu tivesse que condensar num conceito que ele usa, seria essa ideia de situação colonial, né? A situação como essa estrutura que subjaz e que produz as patologias políticas, produz as patologias psíquicas, e claro, com isso ele estava, né, como vocês bem ponderaram, ele estava dialogando com certos intelectuais e com projetos políticos da época dele, e ele estava fazendo uma polêmica com muitos desses intelectuais, por exemplo, os intelectuais, né, em torno do movimento da negritude na França, na década de 50, que propunham uma saída do racismo por meio de uma valorização cultural da herança negra, das culturas negras na África ou nas Américas, e para Fanon isso era tudo muito provisório, isso era tudo muito paliativo, né? Ele dizia, para mudar isso tem que mudar a situação colonial, é preciso haver uma revolução social. Então eu acho que isso é alguma coisa que atravessa toda a obra dele, desde o começo, desde ali do Pele Negra, Máscaras Brancas, desde a concepção de clínica que ele tem em 51, até a concepção dele de revolução anticolonial que ele vai defender em 61 no Condenados da Terra. E ele vai olhar e fazer a mesma crítica. Olha, essas descolonizações que estão acontecendo com substituição de um administrador colonial europeu por um presidente africano que tem as mesmas práticas, isso não resolve o nosso problema, né? Então, se eu tivesse que chamar a atenção para uma questão, né, que atravessa toda a obra do Fanon, a despeito da multiplicidade de temas que ele trabalha, eu chamaria a atenção para esse foco, né, essa crítica constante que ele está fazendo às soluções paliativas, né, do antirracismo ou do anticolonialismo. Bom, para começar o bloco 2, eu vou retomar um pouco das questões que você levantou acerca da visibilidade do Fanon, né? No começo dos anos 2000, quando você estava no seu mestrado, e agora, porque eu acho que, pelo que a gente observa, assim, existe uma relação bastante intrínseca que o pessoal faz agora entre Fanon e História da África, né? Quase que esperado que a gente vá ler o Fanon nas disciplinas, enfim. E aí a pergunta é nesse sentido, de entender um pouco quais eram as percepções do Fanon no contexto que ele estava que ele estava produzindo, e agora essa visibilidade, essa entrada dele no Brasil, como que isso tem sido relido e reivindicado agora? Bom, a história das leituras de Fanon é tão interessante quanto a história do Fanon, e tão emocionante quanto, eu diria, pontuada por tantos conflitos e polêmicas e debates quanto a história dele próprio. Fanon tem uma série de leituras diferentes, né? Alguns dos comentadores dele dizem, o Slavoj Zizek tem uma entrevista em que ele diz assim, não precisamos brigar, tem um Fanon para todo mundo, né? Todo mundo pode se contentar com o Fanon e pode mobilizar Fanon para coisas diferentes. E agora é importante lembrar que, assim, enquanto Fanon estava escrevendo, ele já estava, né, num contexto de leituras e de debates, né? Ele entra numa polêmica muito acirrada, ele tem alguns textos de intervenção que são muito polêmicos, né? Então, o texto, por exemplo, o ensaio que ele produz para o primeiro congresso de escritores e artistas negros em Paris, em 56, que é um ensaio chamado Racismo e Cultura, é um ensaio extremamente polêmico, e embora seja muito velado, ele não dê nomes aos bois ali, ele faça, né, referências muito implícitas, ele estava, na verdade, criticando as pessoas que
muitas das pessoas que estavam ouvindo ele ali naquele congresso, né? Então, é um texto que, quando a gente entende qual é o contexto da audiência para a qual ele está falando, a gente entende que é um texto muito carregado, né? E é um texto em que ele faz uma crítica bastante pesada aos intelectuais da negritude, lembrando que os intelectuais da negritude, né, eles estavam associados a um grupo editorial, né, uma revista que tinha se tornado uma editora também na França, que era Présence Africaine, que era a revista que estava organizando o congresso no qual ele estava falando. Então, quer dizer, ele entrou lá para brigar, né, basicamente. Então, Fanon tem essa particularidade de que ele falava em contextos de intenso debate, né, e é assim sempre, né, na militância. Eu acho que a gente está sempre confrontando diferentes perspectivas, projetos, propostas políticas, etc., né? Então, Fanon foi lido na sua época já dentro desse contexto de discussões, né? Ele não era o cara que estava falando sozinho e ninguém estava discutindo aquilo, não, ele tinha uma proposta e ele tinha uma intervenção para pensar, né, a geração intelectual dele, né? Ele estava falando para os colegas intelectuais negros com os quais ele convivia, né? E falando a partir de um ponto de vista dele que não era sempre coincidente, né? Então, a primeira recepção de Fanon, claro, foi já dentro desse contexto, né? Ele estava sendo lido já no contexto dos debates sobre o racismo, de quais as melhores maneiras de combater o racismo em meados do século XX, se isso envolveria ou não a valorização de culturas negras e africanas, que culturas negras eram essas que deveriam ser valorizadas, quais eram os valores negros que iriam ser eleitos como valores a serem defendidos e combatidos, etc. Então, enfim, né, eu acho que ele já começa sendo lido no meio dessas grandes polêmicas. E depois ele vai ser lido, né, principalmente as obras posteriores dele, em certa medida, o ano 5 da Revolução Argelina, que é uma obra com uma circulação um pouco mais restrita, sobre uma temática mais limitada, mas principalmente o testamento político dele, que é o Condenados da Terra, que também vai ser lido por toda uma geração de políticos que estão fazendo a revolução enquanto Fanon está escrevendo, né? Embora Fanon tenha publicado esse livro no final de 61, então já depois, num momento posterior ao qual boa parte das nações africanas já havia conquistado sua independência, ainda havia processos de independência em curso e, sobretudo, alguns dos processos mais contestados, violentos e duradouros, como os do Império Colonial Português, né? Que só foi terminar, né, o colonialismo português 14 anos depois da morte do Fanon, em 75. Então ele estava sendo lido por esses intelectuais também, que estavam fazendo a política e que estavam discutindo quais eram as melhores maneiras de acabar com o colonialismo. E também, de novo, aí ele estava sendo lido, né, por aqueles que não concordavam com ele, que haviam optado por uma via mais negociada, ou uma via que não passasse necessariamente pelo confronto armado, ou pela capilarização da violência, e outros que apostavam nessa via da luta armada. Então, Fanon foi uma referência importante para uma geração de revolucionários africanos que apostaram na luta de guerrilha, que apostaram na luta armada, sobretudo esses intelectuais do Império Colonial português, que diante da intransigência e da ultraviolência do colonialismo português na década de 60, 70, não se viram com outra alternativa a não ser fazer essa revolução pela violência, como Fanon propunha, né? Essa revolução que tivesse que destruir tudo antes de começar a construir uma outra coisa depois. E aí depois, enfim, depois que esse processo de alguma maneira se encerra politicamente, né, depois de 75 principalmente, que o problema das lutas armadas fica um pouco menos evidente, eu acho, não que tenham acabado as lutas armadas no continente a partir daí, não que os legados das políticas coloniais ainda não tivessem provocando muitas violências, mas eu acho que do ponto de vista internacional isso acaba ganhando menos repercussão. A partir daí eu acho que começa uma geração que vai ler Fanon menos a partir do prisma da revolução e mais a partir do prisma do racismo, né? E Fanon vai ser muito, muito interpretado para pensar o racismo e muito interpretado para pensar o racismo nas Américas, inclusive. A partir dos anos 80, Fanon entra muito forte nos movimentos negros diaspóricos para refletir sobre o racismo.
E também é a mesma época em que Fanon começa a circular muito fortemente fora do âmbito do mundo falante de língua francesa ou do mundo falante de línguas latinas, e começa a entrar também nos circuitos acadêmicos anglófonos, né? Fanon começa a ser muito lido nos anos 80, 1980, por intelectuais de expressão inglesa, né, de expressão em língua inglesa, que estão trabalhando em instituições nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Índia, e que estão pensando, né, repensando histórias da descolonização, histórias da colonização africana, em grande medida inspirados por insights de Fanon, né? Aquilo que a gente convencionou chamar depois de crítica pós-colonial, o pensamento pós-colonial, em grande medida vai se apoiar muito fortemente no Fanon e reivindicar Fanon como uma lente a partir da qual, né, a teoria crítica francesa ou inglesa pode ser repensada, né, e novas histórias não eurocêntricas podem ser contadas. Aí Fanon entra como referencial acadêmico a partir daí, né? E acho que hoje a gente tem uma diversificação de leituras de Fanon, quer dizer, tem tanto setores que vão ler Fanon como este defensor das culturas negras, né, contra o racismo, quanto setores que vão tentar fazer uma apropriação de Fanon como um marxista negro que não está se importando com questões culturais, está se importando com questões econômicas e políticas só. Então, acho que a gente tem todo tipo de leituras de Fanon, muitas delas talvez, né, mutilando algumas partes importantes da reflexão dele, mas é próprio da dinâmica, né, dos usos políticos, da intelectualidade, do passado, né? Então, enfim, eu acho que hoje a gente vê muitas leituras diferentes possíveis de Fanon e sobretudo, muita criatividade no debate político que vai mobilizá-lo. O que exige de nós, né, como contrapartida, nós, historiadores e historiadoras que estamos trabalhando com Fanon, exige de nós muita responsabilidade, né, de não embarcar numa única dessas leituras do Fanon e tentar entender a pluralidade de linguagens políticas que emerge a partir ou em diálogo com os textos dele. Bom, a próxima pergunta, acho que você já foi dando pistas desde que você fez a apresentação e a introdução, mas eu acho que vale muito a pena falar disso aqui, porque é uma coisa que, inclusive, você faz bastante atenção em sala de aula, eu achei interessante, nós achamos interessante, expor, né? Então, pensando em deslocar um pouco o debate das disputas em torno do Fanon para a historiografia, pensando especificamente no nosso recorte metodológico, como você lê Fanon, ou como você acha que nós, historiadores, devemos ler Fanon? E se você pode falar um pouco dessa questão metodológica da leitura dele, de quem trabalha com história intelectual, né, como você pontuou, na sua pesquisa, como você, enfim, lida com isso? Eu acho que essa é uma pergunta importante para nós, né, historiadores e historiadoras trabalhando com Fanon. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não tenho a menor pretensão de dizer como historiadores devem ler Fanon. Acho que pode ser como podemos ler Fanon. Como podemos, talvez eu tenha polêmica. tentado ler, né? Porque eu acho que também nós, historiadores, somos mais um desses grupos que estão reivindicando Fanon para coisas diversas. E nós estamos reivindicando Fanon para várias coisas também, né? Para entender o contexto da produção intelectual negra do século XX, para entender os circuitos intelectuais dos intelectuais e intelectuais negros e negras, né? Para entender o processo de descolonização do continente africano. Então, quer dizer, nós também estamos reivindicando um certo Fanon, ou vários, né? Cada um de nós, historiadores, está reivindicando um Fanon. Cada um tem um Fanon para chamar de seu, como eu disse, né? E eu acho que, assim, como num trabalho historiográfico, a gente lê Fanon como a gente lê outros intelectuais e outras intelectuais quando a gente os analisa, quer dizer, essencialmente com as mesmas ferramentas metodológicas, né? Eu não acho que Fanon requer um aporte teórico inovador, próprio, ou que ele reivindique uma abordagem completamente diferente de trabalhar com outros intelectuais, outras intelectuais. Eu acho que a gente lê como nós, historiadores, lemos, né, a história intelectual. Lemos situando ela no seu tempo, situando ela nos seus contextos conceituais, linguísticos, políticos, situando dentro das instituições que promoveram o trabalho desses intelectuais, né? Então, enfim, dependendo da nossa linha de pesquisa dentro da história intelectual,
Talvez a gente possa ir mais por uma vertente de história dos intelectuais, por exemplo, e tentar entender Fanon dentro da sua trajetória institucional, os lugares pelos quais ele passou, as revistas nas quais ele publicou, os intelectuais e os editores com os quais ele esteve em contato, os jornais nos quais ele publicou, os partidos políticos dos quais ele fez parte. Essa é uma forma de ler historicamente Fanon. Talvez outra forma de ler historicamente Fanon, e eu acho que eu tento fazer um pouco mais isso, né, é situar ele dentro dos contextos conceituais e linguísticos da época dele, né, ou seja, entender quais eram as ideias dominantes sobre aquele tema, ou que circulavam sobre aquele tema naquela época, como é que Fanon está usando o léxico que ele mobiliza, o que ele quer dizer com as palavras, como ele está, né, mudando o sentido das palavras que ele usa, como é que ele está construindo alguma coisa nova a partir e em contraste com o que já existe. Mas, enfim, eu acho que o que é importante para historicizar Fanon é justamente esse exercício de entendê-lo como alguém que escreveu na década de 1950, e não que está escrevendo hoje. Como eu disse, Fanon é tão urgente, e a prosa do Fanon é tão sedutora, quando a gente lê, que ele nos convence muito rapidamente, e parece que ele escreveu ontem de manhã, o que ele escreveu. E isso não é verdade, ele escreveu para um mundo que não é mais o nosso, que infelizmente em muitos sentidos ainda é o nosso, né? E também por isso é tão atual o que ele escreveu, mas que também em alguns sentidos não é, né? E algumas das coisas que Fanon falou, da maneira como ele falou, a gente não falaria hoje, né? E é preciso estar atento para essas coisas que também, né? E aí aquilo que eu falei no começo, né? De não celebrar também a escrita dele. Tem algumas coisas que para nós soam muito conflitantes com a maneira como a gente trabalha esses temas hoje. Então é difícil, por exemplo, ler a homofobia dos textos do Fanon sem sentir pelo menos um certo incômodo, né? E aí eu acho que isso é muito saudável para sinalizar que tem alguma distância aí. Opa, esse cara está falando num outro contexto, numa outra época, o que ele está querendo dizer com isso, né? Então eu acho que metodologicamente eu gosto muito desse exercício do estranhamento. Eu gosto de estranhar Fanon. Fanon nos convida a concordar com ele, né? E como ele nos seduz muito rapidamente, pelo menos nós que de alguma maneira nos identificamos com as pautas que ele defendeu, com o antirracismo, com o anticolonialismo, a gente começa olhando para Fanon pelas identificações, né? Pela maneira como o pensamento dele reverbera ainda nas nossas pautas e nas nossas reflexões. Mas eu gosto muito de incentivar esse tipo de exercício de olhar para os estranhamentos também, olhar para Fanon e ver onde aquilo soa estranho, né? Quando a gente faz uma primeira leitura, às vezes, a minha primeira leitura foi muito essa. Muitas das coisas que eu estava lendo ali, eu sentia alguma coisa ali, mas eu não sabia expressar muito bem, e eu pensava, eu não devo saber muito bem qual é o contexto, o que ele está falando. Eu acho que a gente tem que investir nessas coisas que a gente não entendeu direito, né? O Robert Darnton tem um livro, um ensaio famoso dele, O Grande Massacre de Gatos, em que ele fala justamente sobre a produtividade hermenêutica desse não entendimento. Quando a gente não entendeu uma piada, né, ele conta a história do massacre de gatos que foi feito por um grupo de trabalhadores de uma tipografia francesa no século XVIII, às vésperas da Revolução Francesa, e eles narram que era uma coisa muito engraçada, e pra gente não tem nada de engraçado isso, né? E o Robert Darnton diz, eu acho que é muito instrutivo isso que ele fala. Quando a gente não entendeu uma piada, tá aí a oportunidade de desvendar uma realidade histórica, né? Que a gente estava imaginando que era parecido com a nossa e que não é. E eu gosto muito desse exercício de estranhamento, de distanciamento, né? Ler Fanon estranhando o texto dele também, dizendo, poxa, como assim? É isso mesmo? O que você quis dizer com isso? Por que você está falando isso? Né? Eu acho que esse é um exercício importante para todo tipo de trabalho que a gente faz. E aí, às vezes é difícil fazer isso com o Fanon, porque a gente é muito treinado, né, na coisa da descolonização dos currículos, na crítica das narrativas eurocêntricas. A gente é muito treinado a fazer a crítica muito rapidamente de autores europeus ou brancos, ou enfim, né, que defendem posturas mais ou menos explicitamente coloniais, e às vezes a gente fica meio sem defesa quando a gente pega os autores que estão criticando esses autores brancos, racistas, europeus. E a gente tende, num primeiro momento, a simplesmente comprar. Eu acho que parte do exercício de historicizar Fanon é parte disso, né? Quer dizer, entender onde é que o pensamento dele
soa estranho para nós. E onde ele soa estranho, talvez ele esteja sinalizando aí uma dimensão do debate intelectual negro que não é imediatamente apreensível para nós, que talvez seja um pouco incômodo de pensar, né? Nós que estamos fazendo uma história contra, né, discursos hegemônicos, eurocêntricos, brancos, talvez não pareça a opção mais confortável a gente fazer uma crítica a discursos negros, mas eu acho que é o que a gente precisa fazer como historiadores, né? Nós não vivemos mais nesse mundo e a gente precisa entender o que desse pensamento talvez não nos sirva mais, ou talvez se nos serve, ele nos ajuda a entender certas contradições e certos impasses que não foram resolvidos por essa geração de intelectuais negros. E o Fanon tem vários desses impasses que ele não resolveu, né, de jeito nenhum no texto dele. Eu acho que isso é metodologicamente muito rico, se a gente quiser pensar a partir dele, e não simplesmente reproduzindo as ideias dele, né? E é um pouco o que eu tenho tentado fazer, né? Nas minhas investidas recentes, né, na obra do Fanon, eu tenho tentado olhar para esses impasses do pensamento dele. Um pouco inspirado pela perspectiva do Edward Said, né, de trabalhar com intelectuais e com aquilo que o Said chama de estilo tardio dos intelectuais. O que ele chama de estilo tardio? E ele encontra esse estilo tardio no Fanon, entre outros intelectuais, né? O que ele chama de estilo tardio? Essa disposição em não pôr para debaixo do tapete as contradições do pensamento. Essa disposição em realmente chegar até o limite da reflexão e falar: aqui tem um problema, aqui tem uma contradição que eu não sei resolver. Eu tenho me inspirado muito por essa perspectiva do Said para tentar achar quais são essas contradições também que estão ali no fundo do pensamento do Fanon. Eu acho que esse tem sido um exercício, inclusive, da sua disciplina, né, de História da África, com todos os textos que a gente tem lido, não só com o Fanon, enfim, né, acho que essa ideia do estranhamento é muito interessante e importante para a formação de nós, historiadores, que estamos na graduação ainda, né. Então, agora para começar o terceiro bloco, que a gente denominou Itinerâncias em Fanon, esse é um bloco que a gente vai tratar de questões um pouco mais específicas da obra. E aí, para começar, eu vou começar pelo título, né? Itinerâncias em Fanon. Então, a gente usou esse termo porque a gente sabe que é um termo que você tem trabalhado, inclusive é o título do seu grupo de pesquisa, né? Então, a primeira pergunta é tentar definir um pouco o que é esse conceito de itinerâncias. E aí, a partir do entendimento disso, a gente entender, explicar a relação do Fanon com a psicanálise e como ele mobiliza a psicanálise para entender o racismo. Eu acho que esse é um excelente exemplo disso que a gente chama de itinerância, né, do pensamento, ou aquilo que, de novo, o Edward Said chamou num texto, num ensaio dele, de teoria itinerante. Foi traduzido como teoria itinerante, né? A expressão do Said no original é traveling theory, né? Teoria viajante, foi traduzido como teoria itinerante e é um termo que eu gosto bastante de usar. É o termo, como você assinalou, né, que está no título do grupo de pesquisa que foi fundado pela professora Leila Hernandes aqui no departamento e que hoje em dia eu coordeno junto com ela, tenho a honra de coordenar, né, esse grupo com a professora Leila e que inspirou muito do meu trabalho com história intelectual, né? Então eu acho que Fanon é um bom exemplo, e sobretudo essa ideia da psicanálise é um bom exemplo para falar sobre o que é isso, né? Teoria itinerante ou itinerância do pensamento, que é um conceito que o Edward Said desenvolve nesse ensaio. Inclusive é um ensaio no qual ele lê Fanon, mas não para pensar a psiquiatria, mas para pensar os diálogos de Fanon com a tradição marxista. E Said vai defender a ideia de que quando as teorias e as ideias viajam, seja no tempo ou seja no espaço, elas encontram novos contextos em que elas precisam se adaptar, e isso muitas vezes, né, muda o sentido daquelas teorias, muda o sentido daqueles conceitos, faz com que eles trabalhem a partir de se relacionarem com outras demandas, com outros conceitos que estão ali, que não estavam antes na formulação original, e que muitas vezes isso vai atuar no sentido de mudar o sentido da teoria, né? Mudar o seu significado, a sua direção ideológica,
podendo radicalizá-la ou, né, eventualmente torná-la politicamente mais conservadora, dependendo da situação. E eu acho que a psicanálise é um bom exemplo, né, de como a gente pode pensar isso a partir do Fanon. A psicanálise, historicamente, né, e desde das suas primeiras formulações, né, pelo Freud, né, em Viena, na passagem do século XIX para o século XX, durante as 2, 3 primeiras décadas do século XX, várias das formulações da psicanálise freudiana são formulações profundamente eurocêntricas, né, e que estão baseados em pressupostos evolucionistas de inferioridade de sociedades ditas primitivas. Há uma série, apesar dos inegáveis, né, das inegáveis críticas que Freud faz à civilização europeia, ele também herda uma série de pressupostos evolucionistas do pensamento eurocêntrico da época dele. E eu acho que a maneira como Fanon faz essa teoria viajar para o contexto dele, para a reflexão dele sobre o racismo, é muito significativa a respeito desse potencial, né, de radicalização do discurso, né, que a itinerância possibilita, né? Quer dizer, trazer a psicanálise para pensar não a neurose do paciente burguês ou da paciente do Freud, que era considerada, rotulada como histérica, trazer a psicanálise para pensar o racismo, faz com que a psicanálise tenha que se torcer e se transformar num sentido muito diferente, né, daquilo que ela tinha sido formulado pelo Freud. E é justamente o que o Fanon faz, quer dizer, ele está repensando a cultura do racismo da época dele a partir das lentes da psicanálise e, sobretudo, a partir das lentes da clássica definição do Freud da divisão, né, tripartite do aparelho psíquico. Freud defendia essa ideia, né, ele vai elaborando isso ao longo do tempo. E ele defende essa ideia nas suas obras, né, mais consolidadas, de que o aparelho psíquico, né, de todos os seres humanos é dividido em 3 instâncias ou 3 níveis, né, que dependendo da tradução que a gente pegar do Freud vai ser eu, supereu e isso, ou ego, superego e id, né, o eu quase que se equilibrando entre as demandas dessas 2 outras partes do aparelho psíquico, o supereu como esse ideal de moralidade, de valores, né, normativos que eu tenho que me esforçar para seguir. Para isso eu preciso reprimir os meus desejos ou as minhas pulsões ou os meus instintos que não se enquadram nesse padrão de moralidade e que vem justamente dessa outra parte que o Freud chamava de isso ou id, né? Então Freud tem essa interpretação da psicanálise a partir desse jogo entre pulsões e necessidades sociais, aquilo que eu como organismo desejo e eu como psiquismo desejo e aquilo que a sociedade demanda que eu faça, né, dentro de uma postura civilizada, normativa, dentro de uma série de valores éticos, né? E o ego ou o eu é essa instância de identificação do sujeito em que ele se equilibra um pouco para, de alguma maneira, satisfazer o seu desejo e também seguir as normas sociais, né? Essa é a corda bamba que o Freud vai né, analisando em todas as obras dele. E o Fanon se inspira nessa ideia, né, nessa estrutura da divisão tripartite do aparelho psíquico para pensar a cultura do racismo, justamente a partir da ideia e da observação que ele faz durante a vivência dele na França, de que normalmente os desejos e os instintos que são considerados mais inaceitáveis dentro da cultura francesa da época tendem a ser identificados com populações negras, né? Então são os sujeitos negros que são os portadores por excelência daqueles instintos que são considerados os mais condenáveis socialmente, né? O instinto à sexualidade principalmente, né? Mas também, enfim, né, uma série de outros instintos que aparecem, né, nessa caricaturização do negro na cultura metropolitana, a violência, né, que ele vai trabalhar com todos esses estereótipos no Pele Negra, Máscaras Brancas. Então o Fanon tem esse insight, na verdade, de que aquilo que o Freud chamava de id, que são esses desejos inconfessáveis, né, que eu preciso reprimir e sublimar para uma outra coisa, para um alvo socialmente legítimo,
Isso a cultura racista de meados do século XX associava às raças negras. E aquilo que eram considerados os ideais mais elevados de conduta, as normas e os padrões a partir dos quais os sujeitos deveriam se portar eticamente em sociedade, isso era associado à cultura branca, né? Então, Fanon enxerga uma certa racialização no aparelho psíquico de Freud. E ele vai entender toda a cultura do racismo a partir daí. Isso dá um ponto de entrada completamente diferente, né, para a maneira como Fanon vai entender a relação entre cultura branca e cultura negra. Por que eu estou dizendo que é completamente diferente? Porque na psicanálise do Freud não se trata simplesmente de uma reedição do velho dogma dos valores cristãos de reprimir o pecado e valorizar a virtude, né? Não é essa a ideia. O Freud trabalha com esse equilíbrio entre pulsões, desejos e normas e expectativas sociais de uma maneira muito ambígua e muito ambivalente. Quer dizer, o sujeito não pode simplesmente abandonar os seus desejos, ele não pode reprimir os seus desejos. Se ele simplesmente reprime todas as suas pulsões, o resultado certamente é a patologia, né? Então, o sujeito, na ótica da psicanálise freudiana, tem que encontrar uma forma de dar vazão a esses desejos de maneira socialmente aceitáveis. Isso vai fazer com que Fanon olhe para a relação entre cultura negra associada ao id ou ao isso, e cultura branca associada ao superego, ao supereu, como uma relação muito mais complexa e muito mais ambivalente do que simplesmente um repúdio, né? Isso é bom e isso é ruim, né? Porque esse conjunto dos desejos inconfessáveis, por assim dizer, ele deve ser reprimido, mas ao mesmo tempo ele é objeto de desejo pelas pessoas, ele é aquilo que eu gostaria de fazer, né? Então, Fanon vai ver a partir daí uma relação muito complexa entre a cultura dos racistas, né? Bom, para Fanon, todo mundo que vive em situação colonial vive uma cultura racista. Para Fanon não tem essa de quem é racista e quem não é racista. O racismo é uma estrutura cultural na qual todo mundo está imerso, né? E dentro dessa estrutura cultural, a relação do sujeito branco com a cultura negra nunca é simplesmente um repúdio. Ela é, ao mesmo tempo, a necessidade de reprimir, mas também um desejo por isso, né? Tem uma certa atratividade ali, né? Na cultura negra, para o olhar do sujeito branco. Então, isso faz com que Fanon tenha uma visão muito diferente de uma mera condenação, né, normativa do racismo. O racismo é ruim porque ele rejeita as culturas negras. Não, o racismo ele é profundamente ambivalente, né? O racismo branco é profundamente ambivalente em relação às culturas negras e ele deseja ao mesmo tempo que repudia, né? E isso é algo que depois muitos comentadores vão deitar e fazer a cama em cima disso, né? Quer dizer, isso vai se tornar um dos pontos mais profícuos para as análises mais recentes sobre a cultura do colonialismo e do racismo, né? E eu acho que essa é uma intuição que Fanon abre justamente porque ele faz a psicanálise viajar. Ele faz a psicanálise viajar para um território em que ela não estava acostumada a operar, que é um território em que aquilo que era chamado de desejo, pulsão, repressão, norma, ganha uma conotação política e racial, né? E eu acho que esse é um bom exemplo, né, dessa viagem da teoria, que faz com que uma ideia, né, inicialmente formulada para um contexto, quando a gente olha para outro contexto a partir dela, ele muda completamente o entendimento daquilo. Então, a próxima pergunta tem a ver com essa questão da psicanálise, e aí a gente entra ainda numa questão mais específica ainda, acho que sobre o livro Pele Negras, Máscaras Brancas, que é sobre o conceito de sociogenia, né? Porque no livro ele vai conceituar essas questões da formação da subjetividade negra e outras coisas. Então, a gente identificou esse conceito como um conceito importante, e aí a gente queria que você falasse um pouco mais sobre ele. É um conceito que está na introdução do livro, né? Então, enfim, é uma coisa para a qual o Fanon realmente dá bastante destaque. E é um diálogo com Freud, justamente, né? E é exatamente isso, quer dizer, o conceito de sociogenia vem das adaptações necessárias da teoria psicanalítica para trabalhar com uma estrutura social, que é a do racismo, que não é uma estrutura individual. O racismo não é uma questão individual para Fanon, como eu disse, né? Não é uma questão da consciência de cada um, tem os racistas e os não racistas. Existe uma cultura racista, né? E essa cultura racista é fomentada por uma certa estrutura política e econômica.
E é por isso que ele precisa da sociogenia, né? Porque com o que ele está discutindo aqui? Com dois conceitos que aparecem na obra do Freud, que são os de filogenia e ontogenia. Filogenia era, na época em que o Freud começou a escrever, era a abordagem predominante na psiquiatria, né? De entender as patologias e os comportamentos humanos a partir da história evolutiva da humanidade, né? Então, certos hábitos, certos comportamentos que podiam ser entendidos como expressões de fases evolutivas da espécie humana como um todo. Isso é chamado de filogenia, na biologia e na psiquiatria também. Freud vai introduzir a importância do que ele chama de ontogenia. Ontogenia é o desenvolvimento particular de cada organismo, né? Independente da história da espécie como um todo. Então, para Freud, ok, algumas características do psiquismo humano podem ser, talvez, explicados pela história da espécie, pela história da humanidade, eles podem ser herdados por uma série de mecanismos, mas o mais fundamental para a clínica do Freud não é a filogenia, é a ontogenia, né? Ou seja, é a maneira como o indivíduo vivencia isso na vida dele, né? Na história pessoal dele. Daí a importância que o Freud vai dar para a infância, né? E para as várias maneiras de resolver o complexo de Édipo, que é a primeira grande imposição que todo ser humano tem para Freud, o primeiro grande conflito entre o desejo e a norma social, né? A criança que ama sua mãe, que é confrontada pelo imperativo de que ela não pode ser a única pessoa a monopolizar a mãe, né? Ela é confrontada pelo imperativo da autoridade do pai, né? Que tem que cortar esse amor exclusivo, esse vínculo, né? Quase que não pode ser desfeito entre a criança e a mãe. Então esse é o primeiro grande conflito que a criança tem entre o desejo e a norma. É o complexo de Édipo para Freud, né? E a maneira como a criança vai resolver esse complexo de Édipo, as condições em que ela viveu esse complexo de Édipo, para Freud, vão ser determinantes dos comportamentos futuros dela. Ou seja, das maneiras como ela aprendeu a reprimir ou recalcar esse desejo e deslocar ele para outras coisas, encontrar outros objetos de amor além da mãe, né? Fundamentalmente é isso. Então Freud vai insistir muito na ideia da ontogenia, ou seja, dependendo da história como eu passei pelo meu complexo de Édipo, e Freud escreve relembrando o dele mesmo, a infância dele. Dependendo da maneira como eu passei pelo meu complexo de Édipo, isso vai resultar em padrões de comportamento totalmente diferentes. Então eu preciso olhar a história de cada um, né? Então boa parte da revolução que a psicanálise traz na clínica vem dessa valorização da história individual, que o Freud chamava de ontogenia. E aí o Fanon vai dizer, além da filogenia e da ontogenia, tem coisas que não dependem da minha história individual e tem coisas que não dependem da história da minha espécie, dependem da estrutura social na qual eu estou vivendo, dependem da situação colonial e dependem do fato do racismo ser um fator estrutural das sociedades em situação colonial. Isso é o que ele chama de sociogenia. Tem certas patologias que não vêm nem da história da espécie e nem da minha história individual como organismo ou como ser humano, né? Vem de estruturas sociais, é a sociogenia, né? Isso é o que ele chama de sociogenia. E vejam, esse é um conceito realmente muito estruturante da obra do Fanon, porque justamente é essa ênfase que eu mencionei no começo da nossa conversa do Fanon, em que as soluções desses problemas não podem passar por questões superficiais ou paliativas. Não é a postura desse ou daquele indivíduo. Porque se um problema, se uma certa recorrência patológica está sendo causada por uma estrutura social, o único jeito de lidar clinicamente com essa patologia é transformar a estrutura social. Por isso que o projeto clínico do Fanon necessariamente desemboca num projeto político. Eu acho que, seguindo ainda nessa lógica e pensando psicanálise, mas deslocando um pouco o debate, Lewis Gordon, que é esse filósofo jamaicano que você já mencionou, que é naturalizado nos Estados Unidos, tem uma passagem no prefácio de uma edição de 2008, no livro Pele Negras, Máscaras Brancas, que eu acho que foi uma das primeiras edições aqui no Brasil, com uma ideia presente que aparece de novo num livro dele um pouco mais recente, de certa forma, para nós, que é de 2015, 10 anos, então, relativamente em tempo, que é o What Fanon Said, que foi um livro, inclusive, que nós conhecemos através de você, onde ele fala justamente sobre como o Fanon argumenta que o racismo e o colonialismo, em certa medida, forçam um grupo de pessoas a saírem da relação de alteridade entre o eu e o outro.
Relação essa que é base da vida ética. E aí, pensando nisso, nós formulamos essa pergunta para pensar qual o local da violência nas obras do Fanon, que eu acho que dialoga um pouco com isso que você estava falando, partindo do entendimento que esse processo de neurose do sujeito negro já é em si uma dimensão formativa dessa violência, mas enfim, se você puder discorrer um pouco mais sobre isso. Ok, não, acho que eu entendo o sentido da pergunta. Quer dizer, violência é um termo que o Fanon não enfatiza muito nos seus primeiros escritos, ele não trabalha com a ideia de violência como uma categoria, mas ele vai ser central nos últimos textos do Fanon, sobretudo, né, depois do envolvimento dele com a luta armada na Argélia, que aí o problema da violência se torna um problema político e conceitual para ele. Quer dizer, né, ele é chamado o tempo todo a escrever porque é que a Frente de Libertação Nacional usa a violência, né? E ele tem, inclusive, um texto famoso, né, que tem justamente esse título: Por que nós empregamos a violência? Né? Então, a violência vai se tornando um conceito importante na obra do Fanon por conta das demandas que ele tem para justificar e situar a atuação política dele dentro do debate da mídia internacional da época, né? Sobretudo o debate na opinião pública francesa, que qualificava os métodos políticos de luta de guerrilha da FLN como terrorismo, né? Então, boa parte dessa entrada e dessa centralidade que o conceito de violência vai ter na obra mais tardia do Fanon vem desse contexto da opinião pública francesa, que vai desqualificar, despolitizar, né, a luta armada da FLN, qualificando-a como terrorismo. E o que leva o Fanon, então, a reivindicar para si a categoria de violência. Quer dizer, por que nós empregamos a violência? Não é terrorismo, é violência. Por que nós empregamos a violência? Então, isso também nos convida a usar, a partir dessa categoria de violência que é central para ele na obra tardia, e ver como é que ela está ressignificando coisas que vieram antes, né? Ou seja, lendo de trás para frente, tentar encontrar a violência lá nas primeiras obras dele. Que como eu disse, é uma palavra com a qual ele trabalha pouco, né? A palavra que aparece no Pele Negra, Máscaras Brancas, e que inclusive estava no título provisório, né, desse trabalho. Depois ele muda esse trabalho foi escrito como trabalho de conclusão do curso de psiquiatria dele, da especialização dele em psiquiatria. E o título original do texto justamente tinha esse conceito, que é um conceito importante para as primeiras obras do Fanon, que é alienação. Né? Ele não está trabalhando tanto com violência, ele trabalha mais com a ideia de alienação, mas a gente pode encontrar analogias entre a maneira como ele trabalha a violência e como ele trabalha a alienação. E a alienação, de fato, para ele tem tudo a ver com essa relação do eu e do outro. Né? A gente se acostumou, né, depois de uma certa mania, de uma repetição dessa ideia de eu e o outro, as dicotomias coloniais do eu e o outro, a gente se acostumou um pouco, às vezes, a pensar que eu e outro são sempre categorias derivadas de uma espécie de discurso dicotômico, em que o outro é sempre uma coisa ruim ou sempre uma coisa inferiorizada, e não é o caso aqui, né? Isso é Hegel, ele está pegando isso a partir do Hegel e da dialética da fenomenologia do espírito do Hegel, em que, para Hegel, né, o desenvolvimento da consciência de si necessariamente passa por um confronto entre o eu e o outro, que leve a reconhecer no outro um semelhante ao eu e que leve a reconhecer dentro do eu também um outro, né? Eu também sou um outro de mim mesmo e o outro também é um eu como eu, né? Então, a dialética do reconhecimento do Hegel se baseia em toda essa ideia de que a relação entre eu e o outro não é uma relação apenas dicotômica. Ela é uma relação complementar e é ela que fundamenta a vida ética. É ela que fundamenta a possibilidade de se reconhecer como alguém que pode fazer algo que eu não aprovo e reconhecer o outro como um igual, né? Um outro como eu, né? Um eu como eu. E justamente o racismo, ao separar, né, as identidades, os sujeitos brancos e os sujeitos negros em duas categorias psíquicas incomensuráveis, né, um deles todo projetado no id ou no isso, né, os desejos, e o outro, sobretudo, a sexualidade, e o outro projetado no supereu ou no superego, nas normas, nos valores morais, civilizacionais, culturais, ele torna esse eu e o outro como duas coisas incompatíveis entre si. É nesse momento que se perde a possibilidade desse reconhecimento que passa por olhar para mim como um outro e para o outro como alguém como eu, né? Então é disso que o Lewis Gordon está falando aqui, quer dizer, essa alteridade
entre eu e o outro como base da vida ética, ela é essa dialética, né, dos sujeitos que pressupõe necessariamente que eu estabeleça com o outro uma relação em que alteridade e igualdade possam ser reconhecidos simultaneamente dos dois lados. Sem isso não tem consciência de si, né, pro Hegel, e não tem reconhecimento. Fanon parte dessa ideia, né, e essa é outra itinerância engraçada do Fanon, né, ele está pegando um conhecido filósofo racista com posições explicitamente inferiorizantes dos africanos e puxando isso para falar sobre antirracismo, né? É outra dessas apropriações, né, criativas que ele faz. Então, quer dizer, a gente pode, Fanon pensava isso em termos de alienação, quer dizer, a partir do momento em que o eu e o outro, o branco e o negro, não podem estabelecer essa relação dialética e complementar entre si, que funda uma vida ética, Fanon vai chamar isso de alienação, né? O sujeito negro fica alienado na sua negrura, como ele diz, e o sujeito branco fica alienado na sua brancura. Isso é uma inovação muito interessante do pensamento do Fanon, e é muito contraintuitivo, né, de ele pensar que o racismo não aprisiona só o sujeito negro, o racismo aprisiona o sujeito branco numa estrutura de subjetividade também, na qual para ele também falta alguma coisa. Para o sujeito branco falta justamente o desejo, né, e para o sujeito negro falta, teoricamente, a civilidade ou a ética, né. Os dois estão presos em estereótipos parciais dessa relação ética da subjetividade. Então Fanon vai chamar isso de alienação, em primeiro lugar. Mas a gente pode, claro, pensar isso como um dos lugares da violência, né? Quer dizer, depois a maneira como Fanon vai trabalhar a violência entra justamente neste conjunto de relações que não podem ser dialéticas entre colonizador e colonizado, porque eles estão pautados por uma prática de violência sistemática e cotidiana, né? Então, justamente é a violência que faz com que a relação entre colonizador e colonizado não possa ser uma relação simétrica, ela tenha que ser uma relação de antagonismo, assim como a alienação faz com que a relação entre sujeito negro e sujeito branco tenha que ser sentida, né, mais do que pensada para Fanon, ela tem que ser sentida dentro da cultura do racismo como uma relação de alienação, de mutilação, de antagonismo. Então, se a gente quiser aproximar esses dois conceitos e se perguntar quando é que começa a violência, né, para Fanon, a violência começa aos 5 anos de idade no desfecho do complexo de Édipo, né? Como Fanon diz, quer dizer, o sujeito branco que é socializado dentro da família e que passa pelo complexo de Édipo dentro da família e sai para o mundo exterior será possivelmente um sujeito saudável. O sujeito negro que passa pelo complexo de Édipo dentro da sua família e que vai para uma sociedade racista será um sujeito patológico, será um sujeito neurótico. Será um sujeito neurótico porque o ideal de valor ético e moral que ele aprendeu a projetar na figura paterna, que é a figura de autoridade durante o complexo de Édipo, depois essa figura paterna vai ser desautorizada pela cultura do racismo. E aí essa criança vai ficar completamente dividida. Quer dizer, aquilo que eu aprendi que era ser bom, que é ser como meu pai, uma cultura do racismo me diz que é ser o mal, justamente, que é ser aquilo que eu devo reprimir, né? Então, podemos entender que aí já começa uma violência psíquica, né? E Fanon vai trabalhar com essas várias dimensões da violência. Mas, de novo, ressaltando, né? Neste momento da carreira dele, ele ainda não está dando centralidade a esse conceito de violência. O conceito de violência vai entrar depois que ele se depara com a necessidade de discutir os métodos políticos da Revolução. Eu posso só fazer uma pergunta antes da gente passar para a última? Porque a intenção, acho que um pouco desse bloco é que a gente passe por essas 3 obras importantes da carreira dele, que foi o Pele Negras, depois o Ano 5 da Revolução Argelina, que é a próxima pergunta, mas eu acho que talvez a gente possa explorar um pouco, então, esse conceito da violência no Condenados da Terra, que é um capítulo, inclusive, talvez o mais conhecido do livro, né? E aí, talvez tratar dessa violência nesse sentido mais prático e desse outro momento da vida dele. Ótimo, perfeito. É o capítulo mais conhecido desse livro, é o capítulo que as pessoas mais leem e também, em geral, é o mais mal compreendido do livro dele. Justamente porque às vezes as pessoas leem só esse ensaio e não leem o que ele vai fazer com a violência depois, né?
e não leia o contexto no qual ele está escrevendo. Então, quer dizer, ele está escrevendo num contexto em que ele é chamado a justificar o uso da violência, da luta armada, né, na Argélia. Sobretudo no momento em que, na opinião pública francesa, essa luta armada começa a ser pintada com tons muito negativos, né, como se fosse terrorismo, matança de colonos, assassinato indiscriminado, etc. E Fanon, então, é convocado para essa defesa da violência. Isso gera em alguns leitores a percepção de que, então, Fanon era um defensor absoluto de todos os métodos violentos e um ideólogo da matança de brancos, por assim dizer, né? E eu acho que isso está muito distante da postura que o Fanon coloca, porque justamente o objetivo dele é essa relação ética entre o colonizador e o colonizado, né? E a violência, para ele, é o processo por meio do qual essa relação, inicialmente muito antagônica entre colonizador e colonizado, que é pautada unicamente pela violência, a violência também, como ela é a única linguagem dessa relação, ela tem que se transformar também dialeticamente no veículo por meio do qual isso vai ser desfeito, né? Então ele aposta na ideia de que a violência como instrumento de dominação será também um instrumento de dominação. Uma ideia muito marxista, né? Essa ideia de que a estrutura de opressão será também, né, a semente ou o lugar de onde vai nascer a possibilidade de libertação. E para ele a violência não é qualquer violência que desaliena e que liberta, né? É essa violência que vai passando por uma série de deslocamentos psíquicos, né? E aí a gente vê muito a marca do Fanon clínico aí, né? Ele está trabalhando o desenvolvimento da violência muito lendo por uma chave freudiana, né? Se o desejo é aquela coisa que eu quero, mas que eu não posso, e por um imperativo ético eu tenho que direcionar o meu desejo para outros objetos, né? Então eu não posso mais desejar a minha mãe, eu tenho que desejar o piano, o videogame, o futebol, ou o que quer que seja, o professor, o que quer que seja, né? Para Fanon também a maneira como ele vai desenvolver o conceito de violência passa por esses vários deslocamentos, né? Ou seja, esse processo de aprendizado por meio do qual o colonizado, essencialmente, porque interessa o sujeito da desalienação, aqui não é o colonizador, é o colonizado. Então essa é a tarefa do colonizado. E é o processo por meio do qual a violência do colonizado, que inicialmente está muito alimentada pelo dualismo da situação colonial, então inicialmente a violência do colonizado é diretamente contra o colonizador. E é o processo por meio do qual o colonizado vai deslocando o objeto da violência para outros lugares, né? E ele vai entendendo que o objeto da violência dele não é a figura do colonizador, é a situação colonial, é a estrutura de opressão colonial, né? Então, é até um pouco paradoxal, porque, num certo sentido, o objetivo último da violência talvez seja alguma coisa que nós inicialmente não chamaríamos de violência, né? Mas de revolução, simplesmente, né? Uma transformação das estruturas sociais, e não necessariamente o uso da força. Por que Fanon defende a violência, né? Porque ele acha que sem uma revolução armada, esse processo não chega até o fim. Sem uma revolução armada, esse processo continua preso das mesmas estruturas alienantes que separam colonizador e colonizado em campos antagônicos. Então a violência para ele é fundadora do sistema de opressão colonial, mas é um caminho por meio do qual ela vai dialeticamente sendo mobilizada, a palavra que ele usa é se iluminando, né, para que ela atinja o seu alvo legítimo. E o seu alvo legítimo não é o colonizador, e também não é o próprio colonizado, né? É o mundo que a situação colonial criou. Então a violência tem também esse estatuto muito ambíguo na teoria dele. Ela é o ponto do qual se parte na luta armada, mas ela não é a maneira como a luta armada promove inicialmente a violência, ou seja, a confrontação física entre colonizador e colonizado. Esse não é o horizonte da luta política, né? A luta política consiste em ir redirecionando essa violência. Eu tinha anotado para fazer uma pergunta assim. Eu acho que a gente está se encaminhando, infelizmente, para o final do último bloco, que é o bloco 3. E aí, para encerrar esse bloco de perguntas, a gente quis dedicar um tempo para falar sobre o ano 5 da Revolução Argelina, justamente
esse um dos livros menos populares do Fanon no Brasil, e a gente pensa que devido à não tradução, né, que inclusive agora está sendo realizada de forma inédita pela Zahar, eu acho que acho não, você informou pra gente que a Zahar estava em processo de publicação e está aí na pré-venda. E nós queríamos perguntar, então, qual a importância você atribui a essa obra e como você entende a articulação de ideias entre esse livro, o Ano 5 da Revolução Argelina, que é de 59, e o primeiro livro publicado em 52. Eu sei que é meio difícil criar um único fio condutor, mas pensar em ideias que dialogam entre essa última obra e a primeira. Ótimo. Eu vou começar essa pergunta do contrário, pensando a relação do ano 5 da Revolução Argelina com o Condenados da Terra, que é a obra posterior dele. Esse livro, o ano 5 da Revolução Argelina, é o título que o Fanon deu para o livro, né, na primeira edição que foi lançada em 59, se eu não me engano. Depois esse livro ganhou uma reedição, né, depois que o Fanon morreu já, e a segunda edição do livro se chamava Sociologia de uma Revolução. E aí foi misteriosamente traduzido para o inglês como A Dying Colonialism, né, um colonialismo moribundo, ou sei lá. Então, enfim, cada um cita essa obra com um nome diferente. O editor desse livro, né, o Masperro, ele tentou convencer o Fanon, né, a batizar o livro como Sociologia de uma Revolução, e o Fanon rejeitou. Falou, não, isso não é sociologia, eu não estou descrevendo um processo acabado, eu estou descrevendo a experiência fenomenológica de viver a revolução e o que isso provoca como transformação no sujeito que vive a revolução, né? É um processo em andamento, por isso o ano 5 da Revolução Argelina, ela não acaba aqui, ela está em andamento e ela está provocando transformações no sujeito argelino, né? Essa é a ideia por trás do título. Então, a gente vai encontrar referências a esse livro com os mais distintos títulos. E acho que esse livro é o patinho feio da obra do Fanon, né? Do meu ponto de vista, ele é um livro muito importante para entender o que ele está escrevendo e talvez principalmente para entender os impasses da obra do Fanon, né? O contraste entre esse livro e o que ele escreve depois no Condenados da Terra é muito instrutivo para a gente entender certas ideias que o Fanon nunca conseguiu resolver, né, na obra dele. Então é um livro que poucas pessoas leem, mas que eu acho que ajuda muito a entender os outros, né? E é um livro que poucas pessoas leram porque, em primeiro lugar, é um livro com um recorte muito específico, então é uma análise das transformações sociais e culturais provocadas pela Revolução na Argélia, né? Que estava no seu ano 5, né, que tinha começado em 54 e Fanon publica em 59, então é o 5º ano da Revolução, né? Então, a princípio parece um livro com um escopo muito limitado, que vai interessar poucos leitores, quer dizer, as pessoas em geral querem saber o que Fanon está preconizando para a África como um todo, né? E aí vão direto no Condenados da Terra. E o ano 5 da Revolução Argelina é um pouco menos lido por isso. É um pouco menos lido por isso e é um pouco menos lido também porque é um texto com uma marca de militância que é muito forte. Claro, a gente sabe que a gente não pode separar o que é texto intelectual, o que é análise intelectual, do que é militância política. As duas coisas, obviamente, estão imbricadas, e no caso do Fanon seria uma sandice absoluta tentar separar essas duas coisas. Mas o ano 5 da Revolução Argelina não é nem só um livro que tem uma posição ideológica militante do Fanon. É um livro com uma institucionalidade mesmo, quer dizer, Fanon está escrevendo sobre um processo revolucionário do qual ele participa como membro do partido que conduz a luta armada. Então é claro que tem uma série de coisas que ele está falando ali que ecoam a posição do partido dele, né? E que ele não pode necessariamente, né? Ele não pode simplesmente contradizer aquilo que é a posição oficial do órgão do qual ele faz parte, o jornal no qual ele escreve, etc. Então é um livro que tem um caráter de militância imediata muito mais acentuado. E talvez por isso, né, quer dizer, acho que não é a única forma de ler isso, mas talvez por isso tenha uma visão do processo revolucionário que é muito diferente daquela que vai aparecer 2 anos depois no Condenados da Terra, né? Até porque Fanon estava, né, ali defendendo os métodos da Revolução Argelina, ele tem uma visão muito otimista da Revolução, ali no ano 5 da Revolução Argelina. Ele tem essa visão da Revolução como uma coisa inexorável, né, que não é mais possível interromper e que já
transformou completamente a cultura do povo colonizado ou do povo que está em processo de emancipação e que não tem mais volta, quer dizer, só há um futuro libertado à frente, né? E quando ele escreve Os Condenados da Terra, até porque ele está falando de outros espaços que não os que ele estava engajado na luta e observando outros exemplos, ele já tem uma postura muito mais crítica e cautelosa, né? E ele já está falando muito mais dos riscos da descolonização, de que aquilo não aconteça daquela maneira, e ele estava vendo não acontecer em vários lugares, do que essa espécie de confiança radiante que ele tem no ano 5 da Revolução Argelina. Então eu acho que ele é interessante para entender certas coisas que depois o Fanon não consegue encaixar muito bem, né, entre as expectativas que ele tem do processo revolucionário e aquilo que ele está observando, né, do que está acontecendo em outros lugares. Agora, partindo da questão que você colocou, quer dizer, como é que essa obra se liga à experiência anterior dele, eu acho que está muito conectada, quer dizer, ele não cria, isso não é só uma reprodução da visão dominante da Frente de Libertação Nacional na qual ele está atuando, em 59. Isso também é uma certa visão muito própria, muito particular do Fanon, que está lendo o processo da Revolução, e ele quer ler, sobretudo, o processo da Revolução do ponto de vista cultural, ou seja, como a Revolução está transformando, né, a população argelina, do ponto de vista dos seus valores, da sua subjetividade. É muito uma leitura da Revolução pela chave da clínica, né? Ou seja, ele está tentando entender como a Revolução é uma cura para as patologias da colonização, e é uma via de amadurecimento para esse sujeito, né, submetido ao racismo, submetido à colonialidade, que tinha uma subjetividade alienada pelo racismo e pela colonização. Então ele está olhando para a Revolução como psiquiatra, ele está olhando para a Revolução como o lugar onde a cura vai se processar, finalmente, né? Então o que ele está buscando é isso, na verdade. É o velho projeto clínico dele, que estava lá no Pele Negra, Máscaras Brancas. Quer dizer, se eu quero curar o meu paciente negro que entra aqui no meu consultório, deita no meu divã e conta o sonho dele, o desejo de se tornar branco que ele tem, eu não posso simplesmente curar ele aqui dentro, conversando com ele vai voltar e ele vai se deparar com o racismo de novo, ele vai se deparar com um mundo em que tudo que é desejável é pintado como branco, etc, etc. Qual é a única maneira de fazer isso? Mudar a sociedade, né? E o que ele está testando nesse livro Ano 5 da Revolução Argelina é essa tese clínica dele, né? A ideia de que, por meio da Revolução, a subjetividade do povo colonizado pode se regenerar de alguma maneira, né? E o povo colonizado vai se abrir para um futuro liberto, né? Essa é, se a gente quiser ler o Ano 5 da Revolução Argelina à luz do que ele escreveu antes, eu acho que é muito a experiência dele como psiquiatra, né? Ele está lendo a Revolução por uma chave muito clínica. Bom, infelizmente acabaram as nossas perguntas. Eu acho que dá pra gente ficar aqui muitas horas falando de Fanon, tem muitas questões a serem aprofundadas, né? Mas eu espero que tenha sido produtivo para quem está assistindo a gente. Uhum. Então, acho que para terminar essa entrevista muito produtiva com o professor, tem uma pergunta que é fixa aqui do quadro, né? E que é sobre os seus projetos. Então, o que você tem interesse em relação à pesquisa para o próximo semestre? Algum spoiler, talvez, de algum projeto que está no seu horizonte? Bom, muito bem, vou falar do que eu tenho feito com o Fanon, né? Com e contra Fanon, como eu disse. Atualmente, no grupo de pesquisa Itinerâncias, que eu e a professora Leila coordenamos, a gente está encerrando um ciclo de debates sobre memória da escravidão e do colonialismo, memórias traumáticas, e eu estou um pouco pensando, a partir de Fanon e de outros intelectuais negros e negras, estou pensando um pouco o lugar que a escravidão e o colonialismo têm na obra desses intelectuais. E, sobretudo, me interessa, né, acho que Fanon é um bom exemplo para pensar isso em meados do século XX, que é um momento em que muitas vezes as críticas ao colonialismo são formuladas de uma maneira que aproxima a experiência histórica da colonização na África da experiência histórica da escravidão nas Américas, né? Pensa o colonialismo a partir da metáfora da escravidão. E Fanon é muito interessante para pensar isso, porque ao mesmo tempo em que ele mobiliza essa metáfora em vários dos escritos dele, por outro lado, ele também, em outros ensaios, chama a diferença ele chama a atenção para as diferenças muito profundas que existem entre a experiência
influência dos afro-americanos, né, na diáspora, ele não usava o termo diáspora, e dos africanos com a colonização. Então, ele é um dos intelectuais que eu tô usando como ponto de partida para pensar isso nesse projeto que a gente está finalizando agora. Mas eu acho que ele é um ponto de articulação interessante e confesso que a questão, para mim, surgiu a partir da leitura dele, né? E dessa maneira muito ambígua como ele trabalha a comparação entre colonialismo e escravidão. Então, enfim, né? Tô interessado nisso e espero que em breve possa compartilhar com vocês e com os leitores interessados um pouco do que eu tenho pensado sobre isso. A gente espera também a disciplina sobre Fanon, que foi prometida aqui no quadro. Um quadro Com a palavra. anterior. Com a palavra, exatamente. Estamos ansiosos, nós que estamos na Em graduação. 2006, 2027, 2006, 2027, 2026. Ela está programada para 27, exatamente. Então vai dar A gente tempo vai atrasar a ainda. graduação para poder. Então ainda vai dar tempo. Bom, então chegamos ao fim do nosso quadro Falas. Gostaríamos de agradecer imensamente ao canal de História pela oportunidade de participar do videocast. Agradecer a presença ilustre do professor Alexandre Almeida Marcucci pela aula em forma de diálogo proporcionada hoje. Saudamos também os professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso e ao nosso colega de graduação, João Vitor Silvério, discente pesquisador no projeto PUB, pela orientação e parceria junto aos colegas envolvidos nos bastidores. Obrigada também à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas pelo espaço, tempo e investimento dedicado à promoção da pesquisa e à celebração das intelectualidades. Então é isso. Até a Até a próxima. próxima!